Muito bem, vamos à nossa primeira aula. Nessa aula a gente vai criar a versão inicial do nosso banco de dados, tá? A gente vai utilizar a ferramenta MySQL Workbench para criar ou para fazer a modelagem do nosso banco de dados. Mas para isso a gente vai precisar primeiro baixar o MySQL Workbench. Então vamos lá. Abrindo o navegador aqui, é só você digitar no Google MySQL Workbench, download, né? E você clicar aqui nesse link dev.mysql.com, downloads, você vai entrar na página para baixar esse programa. Vamos lá, aqui ele já diz que tem a versão 32 e 64 bits, certo? Você vai ver isso no seu computador. E aqui ele já me sugere uma versão que é tanto x86 quanto 64, tá? Que serve para 32 e 64 bits. Então, vou baixar essa versão. Precisa fazer o login na sua conta da Oracle. Se você não tem uma conta, você pode criar uma conta aqui. É um processo bem simples. Então, vou fazer aqui o login na minha conta. Ok. Login feito, é só clicar aqui em Download Now. Beleza. Eu já tenho aqui baixado o arquivo, tá? Mas aí você baixaria normalmente, não vou baixar novamente. E vamos lá, a instalação do MySQL Workbench. É bem simples, tá? Só dá 2 cliques aqui no instalador e seguir a telinha de instalação. Next, Next. Deixa marcado aqui a versão Complete. Next, Install. E aí é só aguardar. O final da instalação tranquilamente. Muito bem. Finalizada a instalação, só deixando essa caixinha aqui marcada e clicando em Finish, ele vai abrir já o nosso programa. Muito bem, então aqui a tela inicial do MySQL Workbench, mas agora a gente precisa criar as nossas tabelas e criar os relacionamentos. Para isso a gente vem aqui, na parte de modelos, Models, né? E a gente vai clicar aqui no mais para criar um novo modelo, certo? Aqui, nessa parte eu posso dar 2 cliques para renomear o meu modelo. Vamos chamar de Escola Modelo. Escola Modelo. Ou seja, para a gente fazer o modelo do banco de dados, tá? Ou a modelagem do banco de dados, tanto faz. Fechando essa telinha aqui, eu posso vir aqui agora e adicionar um novo diagrama. 2 cliques e ele vai adicionar para mim um novo diagrama a esse modelo, tá? Então aqui eu posso começar a criar minhas tabelas e fazer os relacionamentos entre elas. Eu pensei aqui nas tabelas iniciais para o nosso sistema. Para esse primeiro momento, ele vai precisar da tela de matrículas, ele vai precisar do cadastro de alunos, visto que as matrículas elas são feitas no nome de um aluno. Então, a gente já precisa ter o cadastro do aluno para fazer a matrícula. A gente também precisa de um cadastro de turmas, visto que toda matrícula vincula um aluno a uma turma, tá? E uma turma sempre ela pertence a alguma série, tá? Por exemplo, a gente tem o primeiro ano, a série primeiro ano. Primeiro ano você pode ter as turmas A, B, C e D. E aí a matrícula, ela relaciona um aluno a uma dessas turmas, tá? Então, para dar suporte a essas telas iniciais aqui, a esses controles iniciais do sistema, eu pensei nas seguintes tabelas. Aqui, tabelas iniciais. Uma tabela de alunos, onde vão ter os dados do aluno aqui, certo? Uma tabela de responsáveis, com os dados dos responsáveis pelos alunos. Uma outra tabela de relacionamento, relacionando os responsáveis e os alunos. Eu vou explicar sobre esse tipo de relacionamento aqui. Uma tabela para guardar as séries e uma tabela para guardar as turmas, certo? Bem como a tabela de matrículas e anos letivos. Vamos lá. Então, essas tabelas aqui eu pensei para dar suporte a essa versão inicial do controle aqui do sistema. Certo? Então, vamos lá, começando a criar essas tabelas aqui que eu listei no MySQL Workbench, e aí vocês vão entendendo esses conceitos, tá? Se você ainda não domina essa parte de banco de dados, conceitos de entidades, relacionamentos, relacionamento um para muitos, muitos para muitos, enfim, todos os conceitos de bancos de dados,
Depois eu vou começar uma nova série falando só sobre banco de dados, tá? Mas por enquanto eu vou mostrar como criar essas tabelas, então você vai entendendo à medida que você vai criando aqui as tabelas, certo? Você vai entendendo alguns conceitos já inicialmente. Então vamos lá, começando a criar a tabela de alunos. Vindo aqui no Workbench, para a gente criar uma nova tabela, você vai escolher esse ícone aqui, ó. Place a new table. Só clicando, ele já inclui uma nova tabela. Você pode dar 2 cliques sobre a tabela e ele vai pedir aqui o nome dessa tabela. Vamos chamar ela de alunos. Em seguida, clica aqui embaixo para a gente começar a inserir os campos dessa tabela. E quais são os campos da tabela? Bem, para essa tabela alunos, nós vamos ter esses campos aqui, tá? O ID, o nome, endereço, enfim. Vamos lá, começando a criar o ID. Basta dar aqui 2 cliques, onde tem column name. Dando 2 cliques aqui, ele já vai sugerir aqui, ID alunos. Tá? Visto que o ID sempre vai ser a chave primária das nossas tabelas, a gente vai começar criando o campo ID. Tá? Eu não gosto de criar ID aluno, certo? Eu gosto de colocar a chave primária como sendo somente o campo ID, certo? Aqui vem o tipo de dados, certo? Do ID, que vai ser, também por padrão, vai ser sempre int para números inteiros, certo? Ele já vai marcar aqui como chave primária, PK, primary key, né? Not null, para ele não poder aceitar valores nulos, ou seja, tem que ter sempre um valor. E aqui, essa caixinha vamos marcar para ela ser auto-incremento, ou seja, ela vai, sempre que a gente cadastrar um novo aluno, ele já vai gerar o ID automaticamente, tá? Vai gerar um número sequencial para cada aluno. Então, quando cadastrar o primeiro aluno, vai ser o ID1, o segundo aluno, o ID2 e assim por diante. Criando um novo campo aqui embaixo agora, 2 cliques, a gente pode colocar o campo nome. O tipo de dados de nome vai ser varchar, certo? Vamos colocar ele com um tamanho de 80 caracteres. Ele vai aceitar 80 letras, 80 caracteres nesse campo nome, certo? Dá um Enter, ele já cria um novo campo aqui embaixo. Então vamos vendo aqui a sequência de campos. Endereço, bairro, cidade, estado e CEP. Muito bem, vamos lá. Endereço. Lembrando que nomes de campos nunca pode ter acento, nem espaço em branco, nem caracteres especiais, como cedilha, enfim, tá? Endereço. O tanto de caracteres, o tamanho desse campo, tá? Vou colocar aqui com 255, que é o máximo para esse campo varchar. 255 caracteres, dá para digitar um endereço longo aí, né? Bairro. Vamos deixar com o bairro com 45, cidade também com 45, o F, o estado, a gente vai deixar com 2 caracteres apenas, para guardar somente a sigla do estado, né? Depois o CEP. O CEP, num padrão de CEP, nós temos quantos caracteres? É só você contar assim, ó, vou digitar aqui um CEP. 55750-000. Então, a gente vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 9 dígitos, ou seja, 9 caracteres, tá? Para um CEP. Então, você pode colocar aqui a quantidade correta. 9 caracteres para um CEP. Próximo campo, vamos ver aqui na listinha, vai ser o celular, operadora e e-mail. Aqui, celular. Vamos colocar aqui um celular. Vamos fazer o mesmo esquema aqui, ó. Celular. Quantos dígitos você tem no celular? Considerando esse formato aqui, ó, considerando esse formato para celular, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Espaço em branco conta 12, 13, 14, 15, 16. 16 caracteres, então, para um celular. 16 caracteres. Em seguida, a operadora e o e-mail. Operadora. Vou deixar aqui com 20 caracteres apenas. E-mail. E-mail pode ter no máximo 255 caracteres, então deixa lá. Autorizado sair com. Autorizado sair com. Aqui seria o nome da pessoa que esse estudante está, que esse aluno ele estaria autorizado a sair, tá? A ser liberado com essa pessoa. No caso de estudantes menor de idade, né?
Muito bem, vou colocar aqui com 50 caracteres para digitar o nome da pessoa. Ensino religioso, esse campo, vou colocar aqui, ensino religioso. Ele vai servir para marcar se o aluno ele deve assistir aulas de ensino religioso ou não, tá? Existem pais que optam por não deixar o filho assistir ensino religioso. Então, eu vou colocar isso aqui do tipo Boolean, certo? Tipo de dados Boolean. E, ó, que esse tipo de dados ele serve para guardar somente verdadeiro ou falso, certo? Nesse campo como valor. Ele só aceita verdadeiro ou falso. Em seguida, responsável pelo carnê. Quem é a pessoa responsável pelo carnê? Certo? Aqui a gente vai guardar o ID do pai, da mãe ou do responsável pelo aluno, certo? Que no caso vai ser a pessoa responsável pelo ID ou vai ser a pessoa responsável pelo carnê desse estudante. Então, visto que vamos guardar o ID de outra tabela, a gente vai colocar também como sendo do tipo int, certo? O ID é sempre um tipo inteiro. Ok. Muito bem. Feito isso, estamos com a tabela de alunos pronta, tá? Agora a gente pode partir para a criação da nossa próxima tabela, que é só fechar e tá aqui. A tabelinha de alunos foi criada. Agora vamos criar a próxima tabela. Para isso, a gente vem aqui e vamos criar agora a tabela dos responsáveis, ok? Mesma coisa. Vem aqui nesse ícone, Place a New Table, colocar uma nova tabela, né? Clica aqui e dá 2 cliques sobre a tabela. Vai ser agora a tabela dos responsáveis. Dá um Enter. E vamos criar aqui o campo ID do tipo int, que vai ser a chave primária, o nosso ID. Já está marcado aqui como chave primária e not null. E também AI, para autoincremento. Agora podemos ir para o nome do responsável, com varchar, colocar também de 80 para caber o nome completo. Então vai ter agora RG, CPF, celular e operadora. RG, deixando aqui 20 caracteres é suficiente. CPF. O CPF ele possui quantos caracteres? Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 dígitos, então, para o CPF, tá? Considerando que você vai armazenar pontos e o traço, certo? Então, 14 dígitos para o CPF. 14 dígitos para o CPF, ou seja, 14 caracteres, né? Dígitos não. Dígitos seriam números, aqui CPF são caracteres. Celular e operadora. O celular, tipo baixar também. Baixar também o celular com 16 dígitos. Em seguida vem a operadora. Operadora. Vou deixar aqui com 20 dígitos para a operadora. E por último, o parentesco. Parentesco desse responsável com o aluno. A gente vai dizer se ele é pai, mãe ou responsável. Então vai ser do tipo varchar, colocando aqui com 15 caracteres é suficiente também para o responsável. Muito bem, então fizemos aqui a tabela de responsáveis, tá? Quando você clica aqui, quando você seleciona o tipo de dados e dá um Enter, ele já cria abaixo um novo campo, tá? Você pode simplesmente, se não quiser mais esse novo campo, pressionar ESC, tá? Ou se você, por acaso, apertar Enter e ver aqui, e ele já confirmar esse campo, você clicar, ele confirmar assim, como é que você faz para deletar um campo? Botão direito e vir aqui na opção Delete Selected. Tá? Ele vai deletar o campo selecionado aqui. Aí, então, ele some com esse campo. Muito bem. Então, criamos aqui a tabela de responsáveis. É só fechar. Está feito aqui a tabela de responsáveis. Vamos à próxima tabela. Muito bem. Agora vem a responsáveis alunos. Por quê? Porque a gente precisa dessa tabela intermediária aqui. Explicação bem rápida sobre um conceito de banco de dados.
Aqui nós temos a tabela de responsáveis, ou seja, um pai, a mãe ou um responsável. Para cada aluno, você pode ter o cadastro de um responsável, ou mais de um, né? No caso, um aluno ele pode ter cadastrado o pai, a mãe dele e até um responsável por esse aluno, certo? Mas aí a gente percebe que um aluno ele pode ter muitos responsáveis ou vários responsáveis, né? Pode ser o pai, a mãe ou o responsável. E a gente também percebe que um responsável ele pode ter vários alunos matriculados nessa escola, né? Um pai, por exemplo, ele pode ter mais de um aluno matriculado na escola. Então, para isso, a gente vê aqui que tem uma característica de relacionamento muitos para muitos, tá? Eu não vou entrar aqui no fundamento do conceito de banco de dados, de relacionamentos, tá? Mas sempre em relacionamentos muitos para muitos, a gente precisa de uma terceira tabela para poder representar esse relacionamento. Nesse caso, foi a tabela aqui responsáveis alunos, certo? Então, vamos criar aqui essa nova tabela. Dá 2 cliques para a gente alterar a estrutura dela. E aqui o nome da tabela vai ser responsáveis alunos, certo? Então, no caso, essa terceira tabela de relacionamento, ela sempre vai ter o nome das duas tabelas envolvidas no relacionamento. E agora, o campo ID, como sendo a chave primária dessa própria tabela, marcar aqui autoincremento, né? E vai ter também o ID do responsável, vai ter o ID do responsável, do tipo int, né? Que vai referenciar o ID da pessoa responsável pelo aluno, vai ter o ID do aluno também, para dizer quem é o aluno o qual essa pessoa é responsável, tá? Muito bem, então, esse último campo aqui, ESC que ele sai. Feito, então, vão ser apenas 3 campos nessa tabela. O ID, que é a chave primária da própria tabela, o ID do responsável, vinculando ao ID de um aluno específico, tá? Então, essa vai ser a estrutura dessa tabela de relacionamento apenas, certo? E a gente pode partir para a próxima tabela, que é a tabela de séries. Muito bem, fechando essa daqui, mais uma tabela séries. Tabela de séries, nós vamos ter os campos ID, tá? Vai ser o ID, a chave primária da série, autoincremento aqui. O nome dessa série, vamos colocar aqui com 20 caracteres apenas, que vai ser o nome primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, certo? E o valor da mensalidade dessa série, certo? Então, cada série ela pode ter um valor de mensalidade diferente nesse sistema. O primeiro ano ele pode ter uma mensalidade de R$ 150. O segundo ano pode ser R$ 200. E geralmente é assim que acontece nas escolas, né? Cada série ela tem um valor para mensalidade. Então, para trabalhar com valores monetários aqui, eu costumo utilizar o tipo de dados decimal, certo? Tipo de dados decimal. E aqui entre os parênteses eu vou definir como sendo 6 dígitos, vírgula 2. Como assim? Esse 6 diz respeito à quantidade de dígitos que esse número pode ter, sendo 2 dígitos depois da vírgula. Isso poderia armazenar valores até quanto aqui? Vamos ver. Se eu tenho 6,2, significa que é um número com 6 dígitos, sendo 2 dígitos depois da vírgula. Então, ficaria assim, mais ou menos. Um valor de R$ 150. Ele tem aqui 5 dígitos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 5 dígitos no total, sendo 2 dígitos após a vírgula. Tá? Então, como eu coloquei aqui 6 dígitos, ele poderia suportar valores até, assim, valores com 6 dígitos, ou seja, 9.999 e 99, tá? Então, ele poderia, no máximo, armazenar um valor até essa faixa daqui, com 6 dígitos, sendo 2 após a vírgula, tá? Então, para a realidade de uma escola, realidade de mensalidades, qualquer valor que eu usar até 6 dígitos, ele vai suportar, tá? Então, 150 possui 5 dígitos, então é tranquilo, tá? Então, vamos lá, 6,2 é uma boa faixa aí para decimais, tá? Para lidar com o valor de mensalidades. Muito bem, confirma.
E é isso. ESC aqui para tirar esse último campo. E temos nessa tabela apenas esses campos aí, o ID, o nome e o valor da mensalidade daquela série. Muito bem. Criado aqui a tabela de séries, falta agora a tabela de turmas. Turmas, ele vai ter o ID da série a qual essa turma pertence, nome e a quantidade de vagas daquela turma. Vamos lá. Nova tabelinha aqui. 2 cliques na tabela. Vou chamar aqui de turmas. O ID da turma, do tipo int, e marca autoincremento aqui, para ser a chave primária gerada automaticamente. O nome da turma, vamos deixar com 20 caracteres apenas. O ID da série a qual essa turma pertence. Como é um ID, vai referenciar um ID. Todo ID é do tipo int, não é isso? E agora, as vagas, a quantidade de vagas que essa turma oferece. Vou colocar aqui também do tipo inteiro, tá? Um número inteiro dá conta dessa. A gente poderia especificar mais os tipos de dados do MySQL, trabalhar com um tipo de dados mais preciso. Por quê? O número inteiro, ele suporta uma faixa de valores muito grande. A gente poderia trabalhar com o tipo TinyInt, que seria o tipo para números inteiros um pouquinho menores, que vai até no máximo 255, o valor 255. Mas eu não vou me prender aqui muito nesses detalhes agora, tá? Eu vou deixar somente como um número inteiro, visto que o objetivo dessas aulas não é focar muito em conceitos de bancos de dados, tá? A gente está criando apenas o banco de dados base para nos suportar a criação desse sistema. Então, aqui, a quantidade de vagas vai ser um número inteiro, certo? Tipo de dados inteiro. Vamos lá. Turmas, então, foi criada a tabela turmas também. Próxima tabela, a tabela agora de matrículas. Muito bem, tabela de matrículas. Inserir aqui uma nova tabela. 2 cliques. Matrículas. Lembra de não colocar acento, tá? ID, vai ser o ID da matrícula, né? Chave primária, autoincremento. Vamos lá. A matrícula, ela vai relacionar quem? Ela vai ter o ID do aluno, o qual está sendo matriculado agora. Então, todo ID é do tipo int. Vai ter o ID da turma onde ele está sendo matriculado. ID também é do tipo int. Temos também o ID do ano letivo, certo? A gente vai ter uma tabela de anos letivos e, como referencia o ID dessa tabela, vai ser também do tipo int, certo? Também temos aqui agora um campo para guardar a data da matrícula, a data que a matrícula foi realizada. Para isso, nós temos, para guardar datas, nós temos o campo do tipo date, tá? O tipo de dados date. E um novo campo para guardar a hora dessa matrícula, a hora que essa matrícula foi realizada. Vamos utilizar para guardar horas o tipo de dados chamado time, certo? Tipo de dados chamado time. Em seguida, você pode digitar aqui o nome do campo, o nome do tipo de dados, tá? Time, ou você pode clicar aqui e selecionar na listinha. Se você selecionar aqui o tipo de dados time, ele vai vir com esses parênteses. Você pode apagar esses parênteses, ele não vai nos interessar por enquanto, tá? Também poderíamos dizer quem foi o responsável, ou seja, vou colocar aqui o nome de funcionário. Quem foi o funcionário que realizou aquela matrícula? Vamos digitar, vai ser o nome dele aqui, tá? Vai ser armazenado o nome do funcionário. Então, vou deixar aqui com 50 caracteres mesmo. Bem, esse último campo, ESC, para não confirmar ele, e está lá, criada a tabela de matrículas, certo? A data, a hora, o funcionário que fez a matrícula, certo? O ID do ano letivo, o ID da turma e o ID do aluno. Isso mesmo, deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Muito bem, é isso mesmo. E o valor da matrícula, tá? E esquecendo aqui. Também temos um valor pela matrícula. Qual foi o valor pago por essa matrícula, tá? Então, para valores, a gente vai trabalhar com decimal, né?
do tipo 6,2, ou seja, 6 dígitos sendo 2 após a vírgula. Enter e dá um ESC para cancelar esse último campo. Beleza, então finalizado a tabela de matrículas, agora vamos à tabela de anos letivos, certo? Anos letivos. Uma nova tabela, 2 cliques, anos letivos. Aqui na listinha de campos, campo ID, tipo int, né? E autoincremento, chave primária dessa tabela. Depois nós temos o ano em si, para armazenar aqui qual é o ano que está sendo trabalhado no sistema atualmente, certo? Então, vamos guardar aqui dentro com o formato de dados no tipo year, para guardar, é um tipo de dados específico para armazenar anos, tá? Year. A gente pode apagar esses parênteses aqui também, eles não nos interessam agora, tá? Só colocando year, a gente vai ter o tipo de dados para armazenar anos. Em seguida, nós teremos o que também aqui na tabela de anos, seria a média de aprovação daquele ano. Qual é a média de aprovação do aluno nesse ano em específico, tá? Então, média, para trabalhar com médias, ou seja, números decimais também, né? Para trabalhar com médias, é só a gente verificar aqui, uma média na escola, ela pode ter no máximo 10, não é isso? Esse valor aqui. Então, a gente pode contar 4 dígitos, sendo 2 após a vírgula, para trabalhar com notas, né? Então, vamos colocar aqui 4 dígitos, sendo 2 após a vírgula. Confirma. E esse último campo, ESC para cancelar. Perfeito. Então, está criado aí a tabela de anos letivos. E com isso, a gente chega ao fim das tabelas, tá? O fim da criação das tabelas. Criamos aí todas as tabelas necessárias para essa primeira parte do sistema, tá? Para a gente criar as primeiras telas de cadastros, enfim. O que falta aqui agora, deixa eu salvar isso, aqui, ó, salvar modelo, tá? Vamos salvar aqui na área de trabalho, escola modelo. Muito bem. O que a gente precisa fazer aqui agora é relacionar essas tabelas, certo? Nesse caso aqui, vamos relacionar todas as tabelas que têm vínculo umas com as outras. Raramente você vai ter num banco de dados uma tabela solta, uma tabela que não se relaciona com alguma outra tabela, tá? Então vamos lá. A tabela, por exemplo, tabela de matrículas. A tabela de matrículas, ela é uma tabela, deixa eu organizar aqui, ela é uma tabela que a gente vê que ela se relaciona com várias outras tabelas, certo? Então, a tabela de matrículas, ela se relaciona com quem? Com o ID do aluno, o ID da turma e o ID do ano letivo. Então, vamos lá. Para a gente fazer os relacionamentos, já que a gente já definiu aqui as chaves estrangeiras, que é o termo correto, né, para esses campos de relacionamento, a gente vai pegar aqui, ó, esse último ícone, que é para definir o relacionamento um para muitos, utilizando campos que já existem nas tabelas, tá? Então, clica aqui e aí você vai agora selecionar a chave estrangeira, a tabela que tem a chave estrangeira. Nesse caso aqui, ó, a chave estrangeira ID aluno, ou seja, clica aqui e em seguida qual é a tabela que tem a chave primária desse campo. Aí você vem para cá, o ID do aluno, certo? Com isso, ele criou aqui um relacionamento dizendo que um aluno ele pode ter várias matrículas, certo? E cada matrícula vai pertencer a um ano letivo, certo? Um aluno, nesse caso aqui, ele pode ter várias matrículas, certo? Como assim? Mas cada matrícula ela só pode estar atrelada a um ano em específico. Então, a gente vai relacionar matrículas com ano letivo também. Então, pega aqui, vai clicar aqui, ID ano letivo, e agora na chave primária aqui do anos letivos. Feito. Então, ele interligou aqui as duas tabelas já, tá? Então, já tenho interligação, ou seja, relacionamentos de aluno com matrículas e ano letivo. Agora falta aqui o ID da turma, né? Então, matrícula se relaciona também à tabela de turmas, ou seja, toda matrícula é feita em uma turma, né? Então, vou clicar aqui e selecionar o ID da turma e o ID da tabela turma. Feito o relacionamento, tudo certo. Agora, a gente vê que a turma ela se relaciona com uma série.
Então, eu posso colocar aqui essa tabelinha de série mais para perto aqui de turma, certo? E pegar novamente aqui o relacionamento, pegando a chave estrangeira, o ID série, para o ID da tabela séries. Muito bem. Interligamos as duas tabelas. Precisamos agora interligar alunos aos seus responsáveis, tá? E para isso, como é um relacionamento do tipo muitos para muitos, a gente vai precisar dessa terceira tabelinha aqui no meio dessas duas outras tabelas, tá? Então, vamos lá. A gente vai pegar aqui o ícone do relacionamento, vai pegar a chave estrangeira, que é o ID do aluno, e vai relacionar com o ID da tabela alunos. Já criou o relacionamento, tudo certo. Agora, novamente o ícone do relacionamento, o ID do responsável se relacionando com o ID da tabela responsáveis. Feito. Então, nós temos aí agora, tá, o relacionamento entre responsáveis e responsáveis alunos e a tabela de alunos com responsáveis alunos também. Mas antes de finalizar, deixa eu adicionar aqui só dois últimos campos que passou aqui esquecido, tá? Que é um campo aqui na tabela turmas, certo? Indicando qual é o turno dessa turma, ou seja, se amanhã, tarde ou noite o turno dessa turma, tá? Então, eu vou dar dois cliques aqui na tabela turmas e vou adicionar aqui um campo no finalzinho da lista de campos, dois cliques aqui, e vou colocar turno, certo? O turno vai ser um varchar, ou seja, para texto, e eu vou deixar aqui com 15 caracteres, para guardar a palavra manhã, tarde ou noite, tá? Dou um Enter e ESC para cancelar esse último. Tudo bem, então adicionei aqui o campo turno na tabela de turmas, certo? Para que a gente saiba, que a gente possa, na hora de cadastrar essa turma, a gente saiba qual é o turno dela, ok? E aqui também na tabela de anos letivos, faltou um campo também, que seria o campo, dar dois cliques aqui na tabela de anos letivos e adicionar aqui mais um campo, dando dois cliques, seria o campo vigente, tá? Esse campo vigente, ele vai ser do tipo boolean, para guardar verdadeiro ou falso, certo? Esse campo boolean, quando eu escolho esse tipo de dados, ele só me permite gravar nesse campo a informação verdadeiro ou falso, certo? Quando eu dou um Enter aqui, ele vai virar tinyInt. Veja, dou um Enter, ele confirma para mim, vou cancelar esse último campo aqui com ESC, ele confirma para mim o tinyInt. Por quê? Na verdade, o tipo boolean, ele é um apelido, certo? Ele é um apelido para esse tinyInt aqui. Para esse tinyInt aqui, quando a gente vai salvar no banco de dados verdadeiro ou falso, ele guarda o número 0, indicando que é falso, ou o número 1, indicando que é verdadeiro. Então, na verdade, esse campo, por trás da cena, ele é um campo inteiro, um tipo de dados inteiro, tinyInt, ou seja, um inteiro minúsculo, tá? Um inteiro que só armazena números de 0 até 255, por exemplo. Certo? Então, tinyInt, quando você escolhe boolean, ele escolhe aqui, mas quando você confirma, ele pula para tinyInt. É normal esse comportamento, visto que o boolean é apenas um apelido para o tipo de dados tinyInt, tá? Já que o boolean, ele trata aqui nesse MySQL, trata verdadeiro ou falso como 0 para falso e 1 para verdadeiro, certo? Então, beleza. Esse campo vigente, ele vai nos servir para quê? Para que a gente tenha marcado na tabela de anos letivos qual é o ano que está vigente. Então, nós estamos em 2021 e ele vai marcar lá quando a gente estiver mexendo no sistema, criando o sistema, vai ter uma tela onde a gestão da escola vai poder selecionar qual o ano vigente para que ele possa visualizar as informações no sistema somente daquele ano vigente, tá? Para que o sistema não fique mostrando todas as informações de todos os anos de forma misturada. Então, a gente vai utilizar esse campo para filtrar somente as informações de matrículas, de alunos, séries, somente do ano vigente, certo? Então, a gente vai precisar desse campo. Mais à frente, vocês vão entender de forma bem mais clara o porquê desse campo vigente, tá? Também porque a gente poderia pegar simplesmente pela data do sistema. A gente poderia pegar aqui qual o ano que está atual na data do Windows, por exemplo, mas corre o risco, às vezes, de um computador estar com o relógio atrasado, estar com
outra data e outro ano, né? E aí o sistema ficar sem saber qual é o ano atual que está vigente, certo? Então, por segurança, a gente vai deixar esse campo vigente. Ficando assim, dessa forma, o nosso banco de dados inicial. Tudo aí direitinho, vou colocar aqui para cima. O banco de dados, geralmente a gente vai ter sempre esse formato, tá? Todas as tabelas se comunicando entre si de alguma forma, com algum tipo de relacionamento, tá? Depois eu vou gravar uma série de aulas explicando só esses conceitos de bancos de dados. Não se preocupem, o que a gente precisa agora é aprender a criar as tabelas e seguindo o desenvolvimento, tá? Se você não entende muito bem de banco de dados ainda, segue o fluxo, segue o ritmo das aulas e você vai aprendendo lá no Delphi como é que a gente conecta, como é que a gente cria telas de cadastros, enfim, como a gente manipula essas tabelas, tá? E aí vai aprendendo. Depois, mais à frente, você vai poder focar num estudo aprofundado de banco de dados. Então, salvando aqui novamente para ficar guardado esse modelo. Agora a gente precisa, para finalizar esse banco de dados de fato, são as restrições desses relacionamentos, tá? Por exemplo, dando 2 cliques aqui na tabela de matrículas, eu posso vir aqui na parte de chaves estrangeiras e aqui eu tenho, os 3 relacionamentos que eu criei, certo? Clicando aqui no primeiro foi o ID aluno, esse aqui foi o ID ano letivo e esse aqui foi do campo ID turma, certo? Então, clicando aqui no aluno, no ID do aluno, ou seja, no relacionamento com o ID do aluno. Veja bem, com esse relacionamento eu tenho essas 2 opções aqui de lado. Para esse relacionamento aqui, você vai ter essas 2 opções para serem definidas. O que é que significa isso? Significa que on update significa ao atualizar, on delete ao deletar, certo? Então, o que é que eu quero aqui? Ao deletar, por exemplo, ao deletar um aluno, eu quero que ele delete todas as matrículas que eu tenho vinculadas a esse aluno, certo? Isso são ações possíveis que eu tenho aqui para definir. A primeira aqui é o restrict, que seria o quê? Se eu tiver um aluno que possua matrículas e eu tentar excluir esse aluno, ele não permite que eu exclua o aluno se ele tiver matrículas, certo? A não ser que antes eu exclua todas as matrículas desse aluno, aí sim eu posso excluir o aluno da tabela alunos, certo? Então, essa opção restrict, ela vai restringir a exclusão. Ao tentar deletar, ele vai restringir caso um aluno ele possua matrículas no nome dele, certo? Que seria a opção ideal, né? Você não permitir que ele exclua um aluno caso ele tenha matrículas. Porque imagina, se você tem uma matrícula no nome do aluno e você vai lá na tabela de alunos e apaga aquele aluno e deleta aquele aluno, aquela matrícula ela ia ficar órfã, ela ia ficar apontando para um aluno que não existe, certo? Você tem essa segunda opção aqui, Cascade. Se você escolhe isso, você está dizendo que ao deletar um aluno da tabela alunos, você vai também excluir todas as matrículas que estiverem no nome daquele aluno, estiverem vinculadas àquele aluno. Isso também não é legal, né? Caso você venha excluir um aluno por acidente, você iria excluir também todas as matrículas de todos os anos que esse aluno se matriculou naquela escola. Então, seria um problema, né? No caso desse sistema de escola, não é conveniente isso. Set null, ou seja, se você escolhe essa opção, você iria dizer que ao excluir um aluno, você iria pegar a tabela de matrículas, você iria pegar a matrícula que apontava para aquele aluno e iria setar ela como nula, ou seja, ele ia apontar para um ID do aluno nulo, certo? Ia ficar nulo o ID do aluno dessa matrícula. Também não é legal que ia ficar uma matrícula órfã da mesma forma, sem referenciar nenhum aluno, tá? Ia existir uma matrícula no sistema, porém referenciando um aluno nulo. Ou então, no action, que significa sem ação. Ou seja, eu posso deletar alunos, eu posso deletar matrículas que não têm nenhuma restrição. Ele não vai mexer em nenhuma das outras tabelas, certo? No nosso caso, a gente vai deixar a opção restrict. Ou seja, se tentar excluir um aluno, ele não deixa excluir alunos que tenham matrículas vinculadas a ele, certo? Essa é a opção mais adequada para a nossa realidade de escola. Dependendo do sistema, isso aí você escolhe outra opção, que melhor convenha, né? E ao atualizar, ou seja, ao atualizar eu vou colocar Cascade,
ou seja, que ele vai atualizar em cascata. Atualizou uma informação do aluno, todas as tabelas que estiverem vinculadas a esse aluno, elas vão ser atualizadas também. Você mudar, por exemplo, o ID do aluno, automaticamente ele muda o ID do aluno aqui na tabela matrículas, tá? E todas as outras tabelas que referenciasse esse ID iriam em cascata serem atualizadas. Então, no onUpdate, ao atualizar, é legal deixar cascade, tá? E no delete, ao tentar deletar um aluno, ele restringir, caso ele possua matrículas, certo? Muito bem. Então, fizemos a restrição aqui desse relacionamento entre alunos e matrículas. A tabela de matrículas também se relaciona a um ano letivo, ou seja, se eu quiser excluir um ano letivo, eu também vou restringir, porque se eu quiser excluir aqui um ano letivo e esse ano letivo possuir matrículas realizadas nele, eu não posso deixar excluir o ano letivo, senão ele iria ficar com as matrículas apontando para um ano que não existe, certo? Então, restrict também, e aqui, da mesma forma, cascade. E agora, com relação a esse aqui, foi definido a restrição desse relacionamento de matrículas com anos letivos. Agora, com relação ao relacionamento de matrículas e turmas, certo? Matrículas e a tabela turmas. Mesma coisa. Eu vou querer o quê? Ao deletar, ele restrinja. Ao tentar deletar uma turma, se essa turma possuir matrículas atreladas a ela, ele não deixa excluir a turma, tá? Senão vai ficar a matrícula apontando para uma turma que não existe. Tudo bem. E onUpdate, cascade. Ou seja, ao atualizar, ele atualiza em cascata também. Ao mudar um ID da turma, ele atualiza todas as matrículas para aquele novo ID, certo? Muito bem. Então, aqui, os três relacionamentos da tabela matrículas foram definidas aqui as restrições desses relacionamentos. Vamos para outra tabela aqui, séries e turmas. Clicando aqui, 2 cliques em séries. Foreign keys aqui. A gente não tem chave estrangeira na tabela de séries, tá? Realmente, não temos chaves estrangeiras. Temos chave estrangeira aqui, ó, ID série, apontando para série. Aqui na tabela de turmas, 2 cliques em turmas, foreign key aqui, chave estrangeira, e você vai ver que ele tem um relacionamento, né? Com a tabela de séries. Então, apontando aqui uma turma, apontando para a série. Ao deletar uma série, você quer que ele restrinja, né? Você tentando deletar uma série, se essa série possuir turmas vinculadas a essa série, ele não deixa excluir a série também. Seria o ideal, tá? Se não, se você excluir uma série, todas aquelas turmas que estavam vinculadas àquela série, elas vão ficar apontando para uma série nula, né? Que não existe mais. Então aqui, cascade também para onUpdate, ou seja, quando atualizar os dados de uma série, as turmas que estiverem vinculadas a ela também serão atualizadas em cascata. Muito bem. Então, foi aqui o relacionamento de turmas, restrição dele definido. E agora aqui, ó, esse último relacionamento aqui para a gente definir as restrições. Muito bem, aqui 2 cliques em responsáveis alunos, foreign keys, que seriam as chaves estrangeiras. Agora aqui, ó, o relacionamento de responsáveis alunos com a tabela de alunos. Ou seja, se eu tentar deletar um aluno, certo, que ele possua responsáveis, eu não vou deixar, vou deixar da mesma forma, vou restringir ele deletar, tá? E o onUpdate em cascade também. Agora, mesma coisa aqui, faltou o outro, né? O outro, desculpa, aqui voltando, foreign key, responsáveis alunos agora. Definimos esse aqui do relacionamento com alunos, do responsáveis com alunos, agora o responsáveis com a tabela de responsáveis. Mesma coisa. Cascade para onUpdate e restrict para delete, tá? Que significa que se eu tentar excluir um responsável, mas ele tenha alunos vinculados a esse responsável, ele não deixa. Tá? E se eu tentar excluir um aluno aqui que tenha responsáveis atrelado a ele também, eu não posso deletar. Tá? Então aqui
fica fechadinho todas as restrições desses relacionamentos, ok? Então, com essas restrições definidas, nós acabamos de finalizar o nosso modelo do banco de dados, tá? A gente ainda vai fazer a parte de criação de fato, a gente vai poder utilizar um recurso aqui desse MySQL Workbench para que, quando a gente dê o comando, para que ele possa criar lá no banco de dados MySQL esse modelo que a gente especificou aqui, certo? Para isso, existe um recurso aqui nesse MySQL Workbench que faz isso, que pega esse modelo que a gente desenhou aqui e ele cria lá no MySQL, no banco de dados MySQL, a representação, o banco de dados de fato que representa esse modelo, tá? Mas isso vai ser assunto para a próxima aula, é um comando bem rápido, mas eu vou encerrar essa aula que ela já ficou bastante longa, tá? Foi muita informação nessa aula aqui. Então a gente vai encerrando essa aula por aqui, com esse assunto, com esse modelo criado, tá? Se você tiver dúvidas, pode deixar nos comentários que eu tentarei responder, ou você pode também mandar sua dúvida lá no grupo do Telegram, que o link do grupo do Telegram está aqui na descrição do vídeo, certo? Que lá várias pessoas vão poder te ajudar. Beleza? Então deixa seu like no vídeo, compartilha esse vídeo com alguém que esteja precisando desse tipo de conteúdo para aprender um pouco mais. E se inscreva no canal, tá? Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever para que você possa ser avisado de novos vídeos, de novos conteúdos, tá? De novas aulas aqui assim que eu for terminando de gravar. Beleza? Então até a próxima aula, gente. Vamos lá.